E vamos lá. Mateus 5, né? Então, para a gente entender o contexto, eu sempre digo que você tem que entender o seguinte. Quando você vai fazer, estudar um texto, você tem que fazer 3 perguntas para o texto. Para quem foi escrito, em que circunstância e como eu vou adaptar na minha vida. Então, para você saber essas coisas, o que acontece? Por isso que nós colocamos as 3 primeiras perguntas, para a gente se situar, para saber o que estava rolando no momento, tá? Então, vamos abrir todo mundo aí, Mateus 5, né? E uma folhinha antes, ou quem está no computador, né? O pessoal que é chique, né? Nós vamos entrar primeiro no 4:23, que é o finalzinho do capítulo 4, que vai explicando aonde que Jesus estava. Então, é a primeira pergunta: onde Jesus estava quando subiu a esse monte, tá? Então, o texto diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, ok? Então, onde que ele estava? Na Galileia. A segunda pergunta é por que as pessoas estavam seguindo Jesus? Isso é muito legal, porque as pessoas não estavam seguindo porque ele tinha uma boa palavra. As pessoas começaram a seguir ele porque ele estava fazendo curas, certo? Então, ele estava fazendo sinais de maravilhas. E, infelizmente, as pessoas só começam a seguir depois que tem milagre, depois que tem cura, depois que tem... Aí, depois, vai ouvir a palavra. Isso é errado? Nem é errado, entendeu? Eu acho que é uma didática diferente, tá? Quem nunca ouviu falar assim, não vai no amor, vai na dor, né? Não tem? Então, o importante é que vá, né? Só que assim, se a gente puder economizar a dor, melhor, né? Então, o que acontece? As pessoas estavam... A resposta número 2 é o quê? Por que as pessoas estavam seguindo ele? Porque ele curava. Então, é o seguinte, eu vou falar aqui para vocês, tá? A Laura vai ser curada, ok? Se a Laura for curada, vocês não acham que toda a família dela vai começar, uai, o que aconteceu? Vai ser motivada a seguir, a ver o que é que Deus, nossa, por que Deus fez isso? Quem que é Deus? O que é que ele fez? Por que ele fez? Não é? Então, assim, quando nós temos exemplos, não vamos criticar as pessoas, porque às vezes, quando nós temos exemplos mais próximos, é mais fácil da gente acreditar. Por isso que às vezes é muito mais fácil você acreditar no palpável do que no subjetivo. Então, Jesus tinha essa didática, ele falava sempre uma linguagem que o povo conhecia, bem assim do dia a dia, porque é mais fácil você acreditar quando você está vendo alguma coisa. Então, Jesus fez um monte de milagre, curava, aqui diz, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama corria por toda a Síria. A fama era de quê? Esse é o Filho de Deus? Não. A fama que corria o quê? Esse é o homem que cura. Tá? Aí você vai dizer, né, desse aqui. Vamos ser realistas. Se alguma pessoa que a gente ama muito ficar doente, você não pega no colo e leva andando. Vou contar uma historinha para vocês, só para vocês darem risada da minha mãe um pouco. A minha mãe morava, a casa dela era 3 quadras do hospital. 4 quadras do hospital. E o meu sobrinho, né, que era o neto preferido dela, estava com febre e ficou doente. E aí ela me ligou. E eu falei, tô indo. Porque para pegar o carro e ir com ela, para ela não ir com o moleque, já era grande, né? Para levar no médico. Enquanto eu cheguei, ela já estava no meio da rua. Eu falei, mãe, como que você foi correndo? Eu preciso sentir que eu estou fazendo alguma coisa. Então, em vez de eu esperar você, eu já fui andando com o moleque no carro. A mulher com o moleque enorme, bufando e correndo na rua, para se sentir que estava fazendo alguma coisa. Eu não ia me sentir bem se eu estivesse sentada, esperando alguém chegar e o moleque ruim, entendeu? É uma forma. Né? É uma forma. Então, se algum parente nosso, se você souber que tem algum parente querido que está doente, que você souber que tem um cara lá no fim do mundo que está curando, você não pega e vai? Gente, vai. Todos nós fazemos e o povo fazia isso. Então, isso foi uma estratégia, sabe, para Jesus se apresentar para o mundo, tá? E até hoje isso funciona, ok? Porque, assim, Jesus, todas as estratégias dele, todas são atuais, entendeu? Tudo virou. Então, vamos lá. Pergunta... Não, e sempre dá, né? Oi? Não é? Era sempre dá. Sempre ele estava dando. Não é? Vamos lá, qual que é a pergunta 3? Por que Jesus subiu no monte? Aí nós vamos ver no Mateus 5:1.
que diz Mateus 5:1? Vendo Jesus as multidões, subiu no monte. Por quê, gente? Era muita gente para ele falar. Como é que ele ia falar no baixinho? E ainda tem aquela história de acústica, não sei o quê, entendeu? Já que ele que criou o mundo, ele conhecia toda a estrutura da acústica. Então, ele subiu no monte, tá? Aí ele subiu no monte e começou a dar um manual da sobrevivência. Que eu vou falar uma coisa para vocês. Cada vez que nós estudamos o Sermão do Monte, é uma confrontação para a gente ver se você... não é uma coisa para ser frustrante, não é para você ser frustrante porque você não consegue fazer tudo aquilo. É para você ver que Deus te ama tanto que Ele te deu um passo a passo sobre todas as coisas. Tá? E quem está falando não são os apóstolos, não são os discípulos, não são os teólogos, não são os padres, não são os pastores, não são os gurus, não. É o próprio Jesus que está falando. E ele usa a linguagem muito simples, ele usa a linguagem muito prática. Então, o grande barato do Sermão do Monte é você tem receita para tudo, resumido aqui. Se você não tiver uma porção da Bíblia, ou você precisar querer que alguém conheça um pouco de Jesus e qual é a constituição do céu, vamos dizer que isso é a Constituição? Todo país tem a sua Constituição, não tem? Onde você tem os direitos e os deveres. O Sermão do Monte não é nada mais, nada menos do que a Constituição do Reino de Deus. Tá? Então tem as regras, então tem a parte do amor, mas tem a parte do que você tem que fazer, a sua parte também. Não vamos falar, o Sermão do Monte não fala só da graça. A graça é o seguinte, a graça existe, é o favor imerecido e tudo bem. Só que você não pode se apegar só na graça achando que você pode fazer o que for, e quando chegar no fim, Deus é amor, Ele vai te perdoar e você vai passar livre, batido das coisas. Não. Porque Deus é amor, mas também Ele é justo. E ele criou leis, e as leis são imutáveis, tá? Então, o que acontece? No Sermão do Monte, ele fala as leis, as regras, e ele fala a consequência. É muito legal. E agora nós vamos começar com as bem-aventuranças, que ele fala isso. Faz isso, acontece isso. Faz isso, acontece isso. Então, são os prêmios, são as consequências, são os direitos, as regalias que aquele que seguir o que ele está falando, que vai ter. Então, eu sempre gosto de dizer que o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus, tá? Então, o que acontece? Ele começa... A pergunta 4 é o quê? O que é bem-aventurado? Gente, bem-aventurado não quer dizer assim, o cara tá legalzinho ali. É mais que feliz. É um superlativo. O bem-aventurado quer dizer o cara que tem... não somente ele é feliz, como a vida, ele está colocado num lugar onde tudo lhe vai bem, tá? Então, o bem-aventurado é muito mais do que feliz. Então, a gente, no português, não se usa mais essa expressão, as suas venturas, as desventuras, isso é do português clássico, e a Bíblia foi traduzida no português clássico, mas nós entendemos muito bem. Bem-aventurado quer dizer, a sua ventura vai ser boa, ok? Então, vamos lá. O que é bem-aventurado? É ser mais do que feliz. E aí, ele fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é humilde de espírito? Humilde de espírito. Muita gente fala, né? Tem muita gente que é pobre que não é humilde. E tem muito rico que é humilde. Tá? Aqui, então, é muito fácil, as pessoas falam, é muito comum, né? Você falar, se referir a uma pessoa pobre, você fala que fala, tão humildezinho. Às vezes ele não é humilde, ele só é pobre. Nós precisamos definir isso aí. O humilde é o cara que ele sabe que tem alguém na frente dele. Tá? Então, o humilde aqui, Jesus fala, bem-aventurado os humildes, de espírito. Então, é muito mais além. É o quê? O humilde de espírito é aquele que sabe que o espírito dele é totalmente dependente. Toda pessoa que é humilde, ele se coloca numa situação de dependência do outro, tá? Então, ninguém é humilde sozinho. Dentro da caverna, você não consegue exercitar a humildade, tá? E aqui, quando é humilde de espírito, o que acontece? É você saber o seu lugar. Tá? O seu lugar. Nós somos sujeitos ao Espírito Santo, nós somos sujeitos ao Espírito de Deus. Então, o humilde de espírito, ele é o quê? Ele sabe que ele vive na total dependência do Senhor. Será que nós temos isso na nossa vida? Ou será que a gente pega algumas coisas? Deixa eu viver sozinha aqui, e aí amanhã eu penso o que eu vou fazer?
Ou será que nós sabemos que nós precisamos? E eu não estou falando, gente, é meu trabalho hoje eu tenho que ter dinheiro para pagar a conta de luz. Não, 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 nós estamos falando de coisas mais sérias. Será que quando você tem que ter você está com um problema de relacionamento? Será que quando você está com um problema existencial, você está com algum problema espiritual, gente? Quando a gente fala problema espiritual, as pessoas pensam que está falando que é possessão de demônio. Não é não. Às vezes você está com perguntas, às vezes você está triste, você acordou triste, você tem uma palavra chique que eu vou, talvez não vai agora, que está na Bíblia, que eu acho lindo. Descair o semblante. Olha que poético isso, né? Descair o semblante. Quer dizer, será que às vezes tem dia que você acorda, sabe, com a bola murcha, né? Se furaram a sua bola. Você foi pegar para jogar e o menino do vizinho furou sua bola. Então, você fica, puxa vida, o que eu vou fazer? Então, o que acontece? Existem esses dias, esses confrontos que nós temos. Então, quando você se sentir assim, o que você tem que saber? Que o seu espírito é submisso ao Espírito de Deus. Então, o que ele fala? Os humildes de espírito, eles vão ter o reino do céu. Tá? Os humildes de espírito. É aquele o quê? Não é aquela falsa humildade. É meu orgulho da minha humildade, né? Não, humilde de espírito é aquele que sabe que ele é dependente do Espírito de Deus. Tá? E aí, agora, é que eu vou dar uma lição de casa para vocês. Lição de casa não, nós vamos fazer agora, um exercício. Tá? Porque deles é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Não está na lição. Eu não mandei para vocês, é para fazer surprise. O que é o reino dos céus? Se eu perguntar para cada uma vai ter uma definição, tá? E a gente vai conversar sobre as nossas próprias definições depois. Primeiro nós vamos ver o que a Bíblia diz, o próprio Jesus diz. Então, ele fala, os humildes de espírito, deles possuem o reino dos céus. Aí eu te pergunto, o que é o reino dos céus? Jesus mesmo pega e fala, vamos lá, Cleide, abre Mateus 13:24. 13:24. Você conhece o texto. Marilene, você vai abrir o 13:31 e a Ana vai abrir o 13:33. Mateus, o mesmo livro, é só umas páginas para frente. Ok? Vou ter que sair daqui, peraí. Tá, pode sair. Você é o 13:33. Tá. A Cleide é o 13:24. E eu, 13:31. 13:31. E depois tem mais, mas como estamos só nós, aí a gente vai fazer de novo. Depois eu dar mais um texto para cada uma, tá? Então, quando você fala no reino de Deus, logicamente você imagina o quê? Todo mundo bonzinho dentro da igreja, né? Esperando, então andando no céu com os anjinhos, tudo de roupa branca, aquelas mulheres de roupa branca tocando harpa. Pensa num troço sem graça, né? Mas não é isso. Ok? O que é o reino de Deus? O reino de Deus não está só depois que a gente morrer, tá? O reino de Deus já começa quando você se encontra com Jesus, você começa a ter esse relacionamento, você já está na sua vida eterna, e porque ela já começou, e você já vai usufruir das coisas do reino de Deus. Então, vamos lá. Cleide, o que fala o seu texto? Não precisa ler inteiro, mas você conhece ele. Resume ele para mim, se você conhece esse texto, vai. Propôs-lhes outras parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu o teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher, o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até que a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio
e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ó, Outra parábola lhe não, peraí. propôs, dizendo, Peraí, para aí. Acabou essa. Acabou essa. Essa do joio e o trigo. O joio, alguém já viu o joio? Eu achei até um negócio. Você já viu o raminho de trigo? O joio é igualzinho. Você vê crescendo, só que o joio você esfrega não tem semente e o trigo tem. Então, olha o que Jesus está falando do que é o reino de Deus, tá? É semelhante. Ele sempre usava por parábolas para a pessoa entender. Veio um homem e plantou o trigo. No meio da noite veio o inimigo e plantou o joio. Os dois que começaram a crescer. De manhã foram lá e contaram para o dono da terra: olha, plantaram o joio. Você quer que a gente arranque o joio para deixar o trigo crescer sozinho, para não confundir? E o dono da terra falou assim: não, deixa crescer, porque pode ser quando é pequenininho e eles têm tamanho diferente. Então, assim, deixa crescer, porque se você for tirar o joio, é capaz que você tire o trigo também. Então, deixa crescer e quando for na hora da colheita, a gente separa. O joio amarra em feixe, manda para queimar e aproveita o trigo. Isso quer dizer o quê? Resumindo, o reino de Deus é o quê? Nós vamos, né? Vamos dizer que Deus é o agricultor e nós somos a plantação, certo? Nós estamos no mundo. Nós estamos crescendo junto, tá? Junto. Então, vai tirar, vai separar? Não, Jesus não disse na oração sacerdotal, eu peço que não tires do mundo. Então, você vai ter do seu lado alguém que é joio. E daí, você não vai conviver? Você vai conviver. Deixa que a seleção vai ser feita depois e por outro. Quem vai fazer a seleção é quem é Deus. Não cabe a mim, não cabe a mim dizer que a Marilene é o joio, então eu não quero mais olhar na cara dela, não quero mais conviver com ela. Não, quem tem que arrancar é outro. Entendeu? Isso, veja bem, é diferente do que a gente estava falando lá de João, que João fala para você, são as pessoas tóxicas, tá? Aqui nós estamos falando em todo mundo que está crescendo junto, tá? Está crescendo junto, não tá. Então, o reino de Deus é o quê? Deixa crescer junto, junto no mundo. E a seleção vai vir depois. Então, isso é um exemplo do que é o reino de Deus, ok? Marilene, lê o seu texto. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará Não! aos... Não? É o 13,31, é o grão de mostarda. Será que eu... Eu tô lendo 12. Não, é o 13,31. Vamos lá. 31 e 32. 13:31. Rebeca chegou. 13:31. Quando a parábola lhes propôs, não é isso? A parábola do grão de mostarda, não é isso? Não, 13:31? Ok. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo. Continua. O qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Tá bom. Daí. Olha que coisa linda. O que Lindo, é o reino né? de céus? É como o grão de mostarda, que é uma semente pequenininha e que é a maior das hortaliças e que serve para as aves se aninharem. Então, quem está ligado no reino do céu é a menor semente. Então, não importa se você acha que você é limitado, que você não tem importância no reino. Não pense isso, porque até a menor semente, que é o grão de mostarda, se transforma numa hortaliça tão grande que as aves vêm se aninhar. Então, por menor que você pense que você ainda sempre vai ter lugar para você crescer e um passarinho servir de ninho, de seguro para um passarinho, tá? Isso aqui que está falando. Então, o que é o reino de céus? O reino de céus é
o joio e o trigo, para deixar crescer junto, e você não ficar chateado se você se sente muito pequeno, tá? Porque o grão de mostarda é pequeno e é a maior das hortaliças, ok? Ana, a do fermento. Vamos. Do fermento você manja, que você gosta de uma cozinha. Mateus 13:33, vamos lá. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e a massa toda ficou fermentada. Tá vendo? Então, o reino dos céus não precisa ser grande. Não precisa ser um negócio. Não precisa. Se você é um fermento. Agora a gente usa aquele fermento granuladinho, né? Já pegou aqueles? Até eu tô fazendo panzerote hoje. Botei lá o fermento, é uma areinha e você mistura na massa e depois você vai ver crescer. Então Jesus explica que o reino dos céus, você não tem que se importar com grandiosidade, com o alcance. Não se preocupe. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então o que acontece? Até o fermento, que é pequenininho, ele é escondido no meio da massa e a massa cresce. E sabe por que a massa cresce com fermento? Porque ela tem bolhas de ar. E o ar faz a pessoa respirar. Olha que poético isso. Isso eu pensei agora, tá? Vou inventando, moda. Vou evoluindo aqui. Gente, vou ficar boa. Então... Tá inspirada. hoje eu tô poética. Então, o que acontece? Por que vocês estão vendo que a visão que a gente tem do que é o reino de Deus, na boca de Jesus, é totalmente diferente daquilo que a gente tá pensando? Então, o reino de Deus, aqui nós vimos esses 3 exemplos. Agora vamos ver outros, tá? Ô, Cleide, abre lá o 13:44, a Marilene o 13:45 e a Ana o 13:47. 13:44. Tá lá, é o tesouro escondido. O que é o reino dos céus? Então vamos só voltando. Por que nós estamos vendo o que é o reino do céu? Porque Jesus disse que os humildes de espírito vai acontecer o quê? Eles vão ter o reino do céu. Deles é o reino do céu. Vão ser donos do reino do céu. Que coisa, hein? Então o que é o reino do céu? Vamos lá. Ruas de ouro, né? Água de cristal, anjinho andando para tudo quanto é canto. Não, filha, isso aqui é um negócio muito mais sério, é muito mais legal e efetivo. Vamos lá, Cleide, achou? 13:44, vai. Achei. Vai. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Continua? Não, para aí. Vocês estão vendo qual é a outra característica do reino dos céus? É o quê? O cara tinha um tesouro, ele escondeu o tesouro num campo, foi lá, trabalhou, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Quer dizer, é uma coisa tão valorosa para ele, tão valiosa, que ele se empenhou até as últimas consequências para conquistar, tá? Qual é o tesouro que você daria todos os seus bens para poder conquistar? Isso é o reino de Deus. Isso é o reino dos céus. É você ter um tesouro, você ter um valor que você não mede esforços e nem, sabe? O cara enterrou num campo e foi lá e vendeu tudo que tinha, foi lá e comprou uma coisa só porque o tesouro estava lá. E ele sabia que estava lá, tá? Então, nós nos empenhamos até as últimas consequências para poder conquistar os nossos tesouros. E eu não estou falando de dinheiro não, tá? Eu estou falando dos tesouros do céu, não estou falando do reino dos céus, certo? O tesouro escondido, ele tem um valor extremo e o seu descobridor vende tudo até conseguir esse tesouro, tá? Marilene, o seu, o 13:45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. Continua, pode continuar. E, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Tá vendo?
É a questão do valor. Quando você identifica uma coisa, você não negocia. Então, nós vemos isso, que o reino dos céus é assim, é aquilo que a gente fala, quem já provou da graça, quem já provou desse convívio, quem já provou das bênçãos, não consegue ficar fora. Então, aqui diz o seguinte, o negociante, ele, pelo jeito parece que ele é um negociante, ele trabalha de ver e ele viu uma pérola maravilhosa, e ele não sossegou enquanto ele não foi e comprou. É muito semelhante ao do tesouro escondido. É questão de você não negociar os seus valores. O que é que realmente tem valor para você? Você vai deixar passar ou você vai lutar até conseguir? E esse tesouro, essa pérola, pode ser o quê? O bem-estar da sua família. Pode ser que toda a sua família conheça o Senhor e nem por isso você precisa ficar falando na orelha deles todo dia. Não. A sua vida, às vezes, vai contagiar eles, tá? Então, é uma questão de mudança de conduta. Então, o reino dos céus é o quê? É você não relativar, não deixar passar batido, você saber o que realmente é importante. E o que realmente é importante, você ir atrás, tá? Ana, o seu é o 1347. Vamos lá. O reino dos céus ainda com uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Continua. Vou continuar. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Pesado, né? Tudo bom? A Keila tá chegando, a Cássia tá aí quietinha. Então, o que nós estamos vendo? O que é o reino dos céus? A história da rede é muito parecida com a do joio e o trigo. Então, o que é? O reino dos céus é o quê? O pescador joga a rede e pega tudo. Não tem problema. Pega tudo. E depois separa. Só que quem é que separa? É o pescador? Não. Então, não compete a mim selecionar, saber quem é joio, quem é peixe bom e quem não é. A minha obrigação é o quê? Falar. Joga a rede, fala. Quem convence e quem vai fazer essa seleção são os anjos. Aqui Jesus é bem... Então, ele fala primeiro do joio e do trigo, tá? Superficialmente, deixa, tá. E agora... Ele fala bem pesado, ele fala até o que vai acontecer. O joio vai ser jogado na fornalha e o peixe também. Mas o que ele fala? Fica tranquilo, pode pegar. Nós somos os pescadores. O pescador, ele tem que jogar a rede. Quem tem que fazer a seleção não somos nós, não nos cabe esse tipo de julgamento. Tá? Então, joga a rede e pega. E isso é o reino dos céus. Para quem está chegando agora, a Cássia e a Keila, nós estamos estudando o Manual de Sobrevivência, que é o Sermão do Monte, e nós estamos vendo as bem-aventuranças, que é o quê? O primeiro bem-aventurança, bem-aventurado os humildes de espírito. Então, nós estamos explicando o que é o Mateus 24? Mateus? É o Mateus 19, 5. né? Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5. Então, no Mateus 5, o versículo 3, é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados humildes de espírito. Então, só resumindo, os humildes de espírito é aquele que sabe que é dependente, tá? O seu espírito é dependente do espírito do Senhor. Então, todo aquele que é humilde verdadeiramente, né? Não estamos falando dos falsos humildes. O humilde verdadeiro, ele sabe que ele é dependente do outro. Então, os humildes de espírito são muito mais do que felizes, porque deles é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Ruas de ouro, não sei o quê. Não, o reino do céu é o quê? É o fermento que é pequenininho e cresce toda a massa. É o tesouro escondido, que o negociante das pérolas, que você sabe o que realmente tem valor e você vai brigar para conseguir. É como o grão de mostarda, que é pequenininho e cresce uma árvore e que as aves do campo vêm se aninhar nos seus galhos. Olha que legal, gente. Olha que legal. Você está sendo uma árvore confortável para as aves virem se aninhar embaixo dos seus galhos? Ah lá, hoje eu estou poética, gente. Ninguém me aguenta hoje. Hoje está um negócio isso aqui. Entendeu? Aí, e tem o joio e o trigo. E a rede dos peixes é o quê? Deixa crescer. A seleção não é você que faz. A seleção não é você que faz. Mesmo porque, gente, nós vamos ter tanta surpresa. Tem tanta gente que você pensa que vai e não vai. Tem tanta gente que você pensa que não vai e vai.
Então, a seleção não nos compete, porque Deus é onisciente, ele trata cada um de acordo com o seu próprio entendimento, com o seu próprio conhecimento. Quem sou eu para tacar uma etiqueta e falar a Keila vai para o inferno, a Ana vai para o céu, a Marilene vai ficar lá no limbo, né? Porque não sei não, mais ou menos. Quem sou eu, gente? Gente, a salvação individual, eu tenho que me preocupar de proclamar o amor de Deus. E o Espírito Santo é que vai convencer cada um. E nós vamos ter uma surpresa tão grande, gente, que você pensa que não foi, chegar lá, vai estar lá, porque no último momento, sabe, caiu a ficha e Deus fez a obra, tá entendendo? Então, é isso aí. O ladrão da cruz, só vou contar um segredo para vocês, bem baixinho. O ladrão da cruz não teve tempo de fazer estudo das meninas bonitas que crescem, mesmo porque ele era homem, tá? Então não pôde entrar no nosso grupo, certo? Mas o ladrão da cruz, ele estava lá na cruz, estava morrendo junto, não teve tempo de fazer nada, e Jesus falou para ele o quê? Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de deixar o cabelo crescer, arrancar as tatuagens, arrancar os piercing, botar a roupinha de crente, né? Ir pra missa lá, Circuncidar. Oi? Circuncidar. Circuncidar. Nossa, pois é, né? Não teve tempo de nada disso. E, no entanto, Jesus falou para ele, ainda hoje, porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece o coração da pessoa e Deus ama tanto a nós, gente. O amor dele é tão grande que é o seguinte. Vamos parar aqui. Não vai dar para fazer todas as bem-aventuranças hoje, tá? Mas eu preciso falar isso para vocês. É muito fácil você tacar etiqueta nas pessoas, tá? Eu aprendi muito mais na morte do meu pai do que de toda a vida. Aprendi muito mais sobre o reino de Deus e o amor de Deus com a morte do meu pai. E o que acontece? A Bíblia diz que para Deus 1 minuto é como 1000 anos e 1000 anos é como 1 minuto, certo? Então, vamos supor, eu gosto de dar exemplo de vocês, assim, que eu gosto de ver a carinha de vocês assustada. A Cleide. Pensa que a Cleide, ela é bandida, ela tem uma gangue de tráfico de órgão infantil. Olha que coisa horrível, tá? E aí, ela ficou doente e vai morrer, certo? Ou sofreu um acidente, sei lá o quê. A Bíblia não diz que para Deus 1 minuto é igual a 1000 anos? Vocês já ouviram falar? Eu vi a luz no fim do túnel, não sei o quê. Você não acha que Deus pode pegar 1 minuto e chegar e mostrar para ela todas as vezes que ela teve encontro? Tô falando de você, viu, Cleide? Que você que é a bandida, tá? Todas as vezes que ela teve um encontro, que Deus se apresentou para ele, passa tudo na cabeça dela, dá uma última chance para ela, e ela se arrepende e ela fala, lembra-te de mim? Assim como o ladrão da cruz? Quem sabe? Quem sabe? Então, quem sou eu para dizer que uma pessoa morreu e que ela não teve tempo? Vem cá, vocês já ouviram falar da melhora da morte? A pessoa que está no hospital ruim, morrendo em coma e dá uma melhoradinha? Tanto que o médico fala, melhorou, corre lá para visitar, porque o médico já sabe, melhorou e todo mundo, nossa, agora que ela estava bem. Você não acha que é uma chance, uma oportunidade que Deus está dando para essa pessoa, para ela rever os relacionamentos e para Deus levar um papo com ele? Gente, o que dorme é o consciente. É o consciente que dorme e que faz o seu corpo dormir. A sua alma e o seu espírito não dormem. Você não acha que Deus conversa com o seu espírito e com a sua alma até no último momento da sua vida? Então, não se canse de orar por nenhuma pessoa, porque você não sabe se no último momento vai vir um déjà vu, Deus vai fazer passar na cabeça da Cleide, vai encontrar que um dia, vai fazer a Cleide lembrar que um dia ele encontrou com a Ana e a Ana falou do amor de Jesus para ela e naquela hora ela lembrou e falou, eu quero isso para mim. A Ana nem viu mais a Cleide, aliás, nem conhece pessoalmente, né? Mas estão entendendo? Nem viu e de repente a Cleide foi salva por uma palavra que a Ana falou para ela, uma palavra bobinha assim, que falou assim há muito tempo atrás. Deus trouxe aquilo, porque quem faz isso é o Espírito Santo, não somos nós. Então não somos nós temos que jogar a rede, nós temos que jogar o amor, entendeu? E quem vai fazer a seleção é o Senhor. E eu vou dizer para você, a Bíblia fala, a porta é estreita, não sei o quê. Eu ouvi um senhor falando, um apóstolo bem idoso, e ele falou um negócio, eu nunca mais vou me esquecer, que ele diz o seguinte, Deus não vai perder a parada pro diabo. Não vai ter mais gente no inferno do que no céu. Não vai. Porque Deus é amor e Deus é da última chance. Vocês podem ver, gente, todo mundo que tá morrendo no hospital tem a melhorazinha. Tem gente que fica em coma.
Gente, coma é um tempo que é Deus conversando, o Espírito de Deus conversando com o Espírito da pessoa. Não pode ser? Quem sou eu para dizer que não? Gente, nós vamos nos surpreender. No dia da colheita, nós vamos nos surpreender. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, é aqueles que sabem que são dependentes, porque deles é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É tudo isso. É você reconhecer que existem algumas coisas que têm valor e que vale a pena você brigar e morrer para ter, para conquistar, que é a sabedoria, que é a sua salvação, e você não se sentir pequeno. Ah, eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer? Você pode ser pequeno como um grão de mostarda ou como um grãozinho de fermento. Você vai levedar toda a massa e você pode crescer e pode vir os passarinhos se aninharem nos seus ramos. Não se menospreze, não se sinta pequeno no reino. Todo mundo tem um papel e tem um espaço e tem uma função. E não julgue, porque quem faz a colheita são os anjos, não é você. Você tem que ser só o pescador, jogar a rede e vem. Quem vai separar depois, a responsabilidade não é nossa. Ainda bem, né? Que essa responsabilidade não é nossa. Pensou que peso? Ok? Ok? Eu gostei. Ok. Ok. Vamos lá. Segunda, outra pergunta. Que tá aqui, já até perdi a pergunta aqui. Que número que é agora? A 6. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ah, gente, é muito fácil essa, né? Só que não. Não é só uma criança chorona que vai ser consolada. Não, aqui você não está falando com um bebezinho, tá? Não está falando com um bebezinho. O que é chorar? Aquele que chora e que vai ser consolado é o quê? Chora na frente e quando vê que ele fica triste, quando vê para onde a humanidade está caminhando. Então, quando você chora, quando você está inconformado com umas coisas, você vai ser consolado, porque nós sabemos o final da história. Nós sabemos que no final da história vai dar tudo certo. Então, você fica inconformado de pessoas que estão se perdendo, tá? Você vai ser consolado. Porque o seu espírito está ligado com o Espírito Santo. Você pensa que Jesus fica feliz quando vê uma pessoa assim, negando a ele e se perdendo? Não fica, ele morreu por essa pessoa. Tá? Então, bem-aventurados, mais do que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Então, chorar não é fazer birra, não é manha, é chorar de tristeza quando você vê que alguma coisa não está virando. Mas se você está clicado com o Espírito Santo, você vai ser consolado. Isso é Jesus que está falando, não é a Kátia. Coração contrido, né? Oh, meu Oi? amor. Coração contrido. Não é? Esse é bom. Bem-aventurado os mansos. Tá? O que passará com eles? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui é os trouxas. Eu tenho tanto medo disso. Deixa eu falar, peraí. Os mansos. Peraí, existe uma diferença. Manso é os trouxa? Não. É os falsos manso? Não, porque Não. tem uns que são... Vem cá, tem uns que são lesados. Que você vê e fala, ai, o fulano é tão assim, e é astuto. É esse tipo que a Marilene está falando. Aqui Jesus não está falando. O que é o manso? Que ele é o tardio em se irar. Tá? É fácil? Não, é o apaziguador. Tá? O manso é aquele que é assim, demora para... tá tudo muito bom, tá tudo muito bom, eu não vou, tá acontecendo essas desgraceiras aí, entendeu? Mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que no fim vai dar tudo certo. Tá? Então, o que vai acontecer com os mansos? O manso, ele não tem pressa, ele não vai lá brigar para fazer justiça, arrancar a orelha do cara com a espada, não. O manso, ele sabe em quem ele crê. Ele sabe em quem ele crê. Então, ele sabe que se ele ficar tranquilo, se ele não fizer um barraco, ele vai ter sabedoria para quê? Para herdar a terra. Aqui não está falando da vida eterna. Aqui está falando da terra. Veja bem, quem conquista alguma coisa no mundo é quem? São as pessoas sábias, não é? Uhum. As atropeladas, que nem a Kátia, que pega e fala tudo, blá, 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 quando vê, leva mais tempo pedindo perdão para as coisas que falou do que falando, né? Fala antes. É que a minha cabeça roda muito rápido. Igual a Keila. Então, ela igual a Keila, é ótimo. Então, assim, quando você vê, você, nossa, agora tem que ir lá pedir perdão de todas essas coisas que eu falei. Então, esses não vão herdar a terra, tá? A gente tem que ser manso, ser tranquilidade, assim que nem a Ana, entendeu? Serena, plena. Ana é serena, Ana é serena. Serena, plena, Ana? Muito.
Pega na curva. Cleide é a bandida, a Ana é a plena, a Kátia e a Keila são as doidas. Agora, Marilene e Cássia, me aguarde. Vai chegar para vocês também. Gente, quem vai herdar a terra é o sábio. É o sábio que não se atropela, não toma decisão atropelada. Vai ver e vai herdar a terra. Aqui não está falando do céu, nem da vida eterna. Vai herdar a terra. Então, herdar a terra não quer dizer que você vai ganhar de herança um planeta, tá? Não é o quê? Você vai ter autoridade na terra que você vive, no espaço que você vive, que pode ser a sua casa, pode ser o seu trabalho, pode ser o convívio onde você vive. O grupo, a sua família. Se você for mansa, você for sábia, tardio em se irar, você vai herdar a terra. É Jesus que está falando, tá? A 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que é fome e sede de justiça? Tá? É desejar para estar vivo ver a justiça. E o que é a justiça? A justiça dos homens, o que a Bíblia fala? É trapo de imundícia, certo? Aqui está falando da justiça de Deus. Então, o que é? É você ver... envolve até a história de ação social, até influencia isso aí, tá? Mas quem tem fome e sede de justiça. Eu preciso ver, eu fico inconformado de ver umas aberrações. Aí você vê pessoas sendo tráfico de pessoas, você vê pessoas sendo subjugadas por causa da cor da pele, por causa do seu peso, por causa do seu nível cultural, sabe? A gente vê tanta coisa, a gente vê tanta injustiça, sabe? Então, aquele que tem fome e sede de justiça, ele vai ser farto. Por quê? Você vai estar clicado com o Espírito Santo. Tá? Vai estar clicado com o reino dos céus. Então, você vai ser mais feliz. Tenha fome e sede de justiça. Tenha fome e sede de justiça. Tá? Não permita que aconteçam injustiças ao seu redor. Não permita que uma pessoa seja subjugada do seu lado. Você não pode fazer alguma coisa e você não faz. O maior pecado que nós temos é a omissão. Eu estava conversando essa semana. Diz que nos Estados Unidos, 73% da população é cristã. Ok? É bastante, né? Só que o cristão, a maior parte, no Brasil também tem bastante, tá? O que acontece? Os cristãos, no momento que nós estamos hoje, eles estão quietos, porque os cristãos são tímidos. E meia dúzia de encapetado tá fazendo a festa. Eles estão gritando e fazendo barulho. Cadê os cristãos? É para você ir lá quebrar tudo também? Não, mas eu acho que está na hora, está na hora. A porcentagem é muito maior. E no Brasil também. Só que o que acontece? O cristão, ele se acomoda. É muito fácil você ir numa missa, ir num culto, uma vez por semana e botar a roupinha de santo, tá? E deixar acontecer as barbaridades e você se calar. Aí o que acontece? Deus permite uma pandemia para ninguém ter igreja mais para ir. Então agora é a seleção. Vai ver quem é e quem não é. Se você era um cristão de ir para a igreja uma vez por semana e já achar que você já está com a capa do santo, eu sempre falo, da super crente, o super santo é o super crente, né? Então o que acontece? Está na hora de você tirar essa sua roupinha de super sacrosanto e ir ter fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, a justiça de Deus. Então, eu não vou permitir que venha um povo que bota uma placa. Gente, vocês me desculpem, mas vidas pretas importam? Gente, todas as vidas importam. Tá? Então, o pessoal vai lá fazer uma briga. A vida preta importa, mas espera aí que eu vou lá fazer um aborto. Quer dizer, a vida do bebê não importa. Que é a mesma turma, tá? Então, o que acontece? Eu até ouvi um negócio muito interessante. Se você precisa colocar uma cor antes do que a vida importa, você é racista. Porque todas as vidas importam. Então, o que acontece? Meia dúzia de 3 resolveram fazer quebra-quebra. E assim, em cada país, em cada região, você vê que o motivo é diferente, mas é um pessoal, é um bando de subversivo que resolveram, assim, sabe? Tirar a ordem do mundo. Então, quando você sai de fora, você começa a ver semelhanças. Então, não são casos separados, isolados. É uma tendência e cada um tem um pretexto, mas a verdade é causar o caos. Então, é a hora, o que tem fome e sede de justiça, é a hora de falar assim, não, aqui não. Os princípios bíblicos são tal.
tal e tal e tal. Eu não vou me conformar com isso. Eu não tô falando que é para você não usar máscara, tá? Tudo bem, não é isso. O que que é? Eu não vou permitir legalização do aborto. Eu não vou assinar embaixo, eu não vou votar em alguém que é a favor de aborto. Eu sou pró-vida. Eu sou pró-vida. Porque se Jesus morreu por todas as vidas, como é que eu vou permitir assassinatos? Tá? Agora, não sei se vocês viram, na França foi permitido agora o aborto com gravidez de 9 meses. Meu Deus. Aborto, gente, isso é assassinato. Saiu essa semana. Então, um aborto aqui nos Estados Unidos estão querendo até 7, 8 meses, né? Tem um negócio assim, ainda tá bailando aí. Mas um aborto, gente, legalizado no 9º mês de gravidez, isso é um assassinato, é um crime. E eu vou me calar quanto a isso? Não vou. Você é contra? Sou contra, entendeu? Tá na hora de nós, sabe, que somos a maioria, nos representarmos. Então, é ter fome e sede de justiça. Eu não tô falando, sei lá, botar uma roupa de máscara e ir lá quebrar tudo também. Não é isso. Mas se posicionar. Eu sou do time do bem. E o time do bem também tem poder, porque nós temos alguém por trás que já ganhou a batalha, tá? Então, o que vai acontecer com os tem fome e sede de justiça, eles serão fartos, tá? E aí o próximo, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é o misericordioso? Eu dou esmola na rua, toda vez que eu paro no semáforo, eu já tenho um dinheirinho trocado, eu dou. É isso aí? Não, isso também é válido. O misericordioso é o que entra na dor do outro. Então, nós estamos junto com a Laura, preocupadas com a Laura, fazendo o que nós podemos pela vida da Laura, tá? Isso é agir de misericórdia. Misericórdia é você saber que tem, eu mando dinheiro lá para os pobrezinhos da África, ok, mas a sua vizinha tá morrendo de fome e você não sabe. Quer ver? Você tem uma criança que você desconfia que está sendo abusada e você se cala. A maior parte dos pecados, gente, é omissão. É omissão. Então, a misericórdia é muito fácil você tampar os olhos para o sofrimento do outro. E tem muita gente do seu lado que está passando fome. Tem gente que não tem problema de dinheiro, mas são pessoas, mulheres, vamos falar de mulheres, que é mais fácil da gente lidar, que são agredidas pelos maridos, e às vezes não são nem só agredidas fisicamente, são agredidas psicologicamente, pessoas que são oprimidas, e você, eu não tenho saco para conversar com ela, porque ela é muito chata, então eu não vou falar com ela. Tá? Eu sou vizinha da Cássia e eu tô sabendo que ela tá com problema para lidar com o pai dela, vou lá e falo assim, Cássia, deixa eu ficar com seu pai hoje? Sai aí, vai passear, vai pro cinema. Tá aqui o dinheiro do ingresso. Eu comprei um ingresso do cinema. Vai lá pro cinema, deixa eu ficar com seu pai um pouquinho. Tá entendendo? Tá entendendo? Misericórdia é você se pôr no lugar do outro. E aqui o que vem a consequência. Uau! Os misericórdias alcançarão a misericórdia. Quer dizer, que no dia que eu precisar, eu vou alcançar misericórdia. Então você faça, se não for por amor, seja por esperteza. Porque isso aqui é uma lei. E as leis que Deus delimita são imutáveis. Imutáveis. Então, ele disse o quê? Se você for misericordioso, você vai alcançar misericórdia. Isso é mandamento com promessa, né? Isso é uma lei, uma regra. Então, nós estamos falando da Constituição dos céus. Então, os misericordiosos. E eu vou falar só mais um, e vou deixar o outro para o próximo, que o outro é bem longo, tá? Então, nós vamos lá. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Vocês que já estão no nosso grupo há muito tempo, sabem a história do canudinho. Keila, você é a mais recente. Você sabe a história do canudinho? Já sabe, né? Sei. Então tá. Cássia, você sabe a história do canudinho? Sumiu a Cássia. Então, o que acontece? Não, gente, eu tô aqui eu tô dando janta. Então tá bom, então tá bom. Mas você sabe a história do canudinho? Olha aqui, ó. Tá lá, ó. Sabe a história do canudinho? Cleide, você sabe? A história do canudinho é o seguinte. Você tem que ter, aqui fala, bem-aventurados, é mais que feliz os limpos de coração, porque verão a Deus. O seu canudinho,
que é a sua comunicação direta com o Senhor está limpo. Se você não tiver nada sujando para atrapalhar, você vai ver a Deus. Ah, mas o que é limpo de coração? O que é uma pessoa limpa de coração? É quando você não tem aquela multidão de pecados que você vai pedir perdão, né? Então, na igreja protestante, do domingo, no culto, Senhor, perdoa a multidão dos pecados. Peraí, como é que você tem uma multidão de pecados não confessado? E na igreja católica vai confessar, né? Vai lá, gente, o padre deve ficar inconformado. Filho, você vem aqui, você tem o quê? 400, quanto tempo faz você não confessa? Ai, 1 ano. Você tem 1 ano de pecado para falar aqui, entendeu? Então, eu acho que os padres e os pastores ficam meio inconformados quando aparecem as coisas, tá? Então, o que acontece? Você não pode ter nada atrapalhando a sua visão. Você tem que ter o seu coração limpo. Isso quer dizer que você não vai pecar? Não, você vai pecar. Mas o que é? Peca no varejo, pede perdão no varejo. Tá? Esse negócio de pecar no varejo e pedir perdão no atacado não funciona. Não funciona. O que é feito no varejo, você tem que consertar no varejo. Então, pisou na bola hoje? Senhor, pisei na bola. Nossa, não sabe o que eu fiz. Ai, meu, de novo, eu já tô queimando a cara com Deus. Eu tô fazendo isso de novo. Mas não é isso aí. Zera, porque os limpos de coração verão a Deus. Isso é Jesus falando. Lembra de Moisés que falava assim, eu quero ver sua glória, quero ver sua glória, quero ver sua glória, eu quero ver sua glória. Aí Deus falou assim, cara, você não vai dar conta. Tudo bem, eu vou passar atrás do buraco da coisa, você vai, você vê, não sei o quê. Ele ficou lá um tempão com o pano coberto, porque o rosto dele brilhava, as pessoas não conseguiam olhar, porque ele viu a glória de Deus passando atrás. E Deus tinha muito melhor, nós já estudamos isso, Deus tinha muito melhor para ele, eu quero ver sua glória. E Moisés viu Jesus, que é a glória plena, tá? Do plano de Deus para as nossas vidas. Então, você quer ver a Deus? Tenha o seu coração limpo. Ah, mas eu sou pecador. Uai, então, vai pecando e vai zerando, vai pecando e vai zerando. Entendeu? Isso vai desenvolver em você o quê? Intimidade. Você vai desenvolver em você uma parceria. Você não vai se contentar de ir na igreja 1 vez por semana. Eu vou orar 1 vez por semana, eu vou procurar a Bíblia 1 vez por semana. Você não vai se conformar porque você sabe, pisei na bola hoje durante o dia, então na hora de dormir, Deus, pisei na bola, ai, tentei, não deu certo. Aí no dia de manhã você ora e fala, Deus me ajuda porque hoje eu não quero pisar na bola. E todo dia, o dia inteiro você fica, sabe, se policiando, pisou, vai, resolve. Então, assim, e é um crescimento. E é um crescimento. E quando você vê, você já está deixando de fazer umas coisas porque você está evoluindo. Você está deixando de fazer algumas coisas, tá? Então, você está sendo purificado e você vai ver a Deus. Eu acho que esse é todo o nosso objetivo. Um dia você chegar e a Bíblia fala que nós vamos ver Jesus face a face. Você já pensou? Já pensou nós chegarmos num ponto de ver Jesus face a face? Quer dizer, não tem nada impedindo você de estar na presença de Jesus. E Jesus é o quê? Faz parte da Trindade. É Deus. Tá? Então, quem é que vai ver a Deus? Quem que vai ver a Deus? Quem tem o coração limpo. Vamos lembrar do nosso canudinho. Então, eu quero deixar hoje para vocês, nós vamos terminar aqui, deixando para vocês o seguinte. Como que tá o seu canudinho? Pensa hoje, o que aconteceu hoje, ontem, o que tem alguma coisa que pode impedir você de ver a Deus? Senta e vai para o seu quarto escuro, né? Quarto secreto e conversa com Deus. Pode ser sentado na sua sala, sentado no jardim, não importa, o lugar que você esteja com Deus. E confessa para Ele e limpa o seu coração, para você poder ver a Ele. E Ele vai se mostrar a você. E esse é o grande barato de viver. O grande barato de ser cristão é saber que Deus está ao alcance. Ele está ao seu alcance. Por um toque, não precisa nem chamar, não precisa nem ligar. Ele está disposto, olhando, falando assim, aí, vai falar comigo hoje ou vai levar mais um dia sozinho? Tu é corajosa, hein, cara? Você vai bater mais um dia sozinha e sem falar comigo. Ah, que mulher, a hora que não conseguir mais, aí você me chama, né? É isso? Não, eu quero ser dependente do Senhor. Eu quero ser dependente, ter o meu espírito humilde e sujeito ao Espírito de Deus. Saber que eu sou totalmente dependente, que sem Ele eu não sou nada. E eu só meto como diz meu marido em espanhol, eu só meto a pata.
E em português a gente mete os pés pelas mãos, né? Só faço caca, gente. Não, eu sozinha é um caso sério. E mesmo assim, segurando a mão de Deus, eu ainda dou umas derrapadas. Então é o seguinte, não tenha coragem de viver um dia que não seja na presença do Senhor. Viver um dia na presença do Senhor é um dia que foi perdido. Agora, você viver um dia com Ele, na presença dEle, você já ganhou muita coisa. E ganhou força para o dia seguinte. Amém? Amém. Entendeu? Amém. Vamos lá só.